Bom dia, meus queridos e amados irmãos, alunos desta grande escola bíblica dominical. É uma alegria poder retornar e participar com os irmãos do estudo da escola bíblica neste domingo. Espero que todos estejam com saúde e desejo que Deus cubra a todos com sua misericórdia, com seu amor, com a sua proteção. Meus queridos irmãos, os estudos deste trimestre estão baseados no Evangelho de Mateus, não é? E nós estamos caminhando para o final do Evangelho de Mateus. É o Evangelho que registra de forma magistral a vida de Jesus desde o seu nascimento até a sua ressurreição e grande comissão. Nós estamos agora no momento em que Jesus vai subir a Jerusalém na última vez. Ele deixa a Galileia e vai a Jerusalém. E ali, naquela sua última semana, ele vai fazer coisas maravilhosas e vai tratar de assuntos importantíssimos, como, por exemplo, a escatologia. E vai, então, passo a passo, cumprindo as Escrituras até o momento da sua prisão, julgamento e crucificação, que é o momento mais importante da sua encarnação, o momento em que ele vai oferecer a sua vida voluntariamente, como uma ovelha que vai ao matadouro. Ele vai oferecer a sua vida como sacrifício pelos nossos pecados. Muito bem, nós temos então agora o momento que está registrado por Mateus, no capítulo 20 e 21, quando Jesus deixa a Galileia e vai para a Judéia. No capítulo 19, que os irmãos já estudaram no domingo passado, então diz que, concluindo Jesus estas palavras, as palavras que ele estava pronunciando ainda em Cafarnaum, ele deixa a Galileia e foi para o território da Judéia. E ele foi para o território que estava além do Jordão. E multidões o seguiram e ele as curou ali. Lembrem-se que este é exatamente o lugar onde Jesus começou o seu ministério quando foi batizado por João Batista nas águas do Jordão. E agora, no capítulo 20, nós vamos então estudar a respeito, capítulo 20 e 21, a respeito do que a lição está chamando as exortações. Jesus, ele vai trazer agora o seu ensino a respeito especialmente do templo, o templo que ele quase não visitava. Ele foi ao templo algumas vezes em todo o seu ministério. Certamente que anualmente ele ia a Jerusalém por conta da festa da Páscoa, mas o ministério de Jesus, ele está circunscrito durante a maior parte do seu tempo na Galileia e em torno da cidade, da região de Cafarnaum. Mas agora o centro passa a ser Jerusalém. E então, no capítulo 20, nós vamos ver a sua parábola a respeito dos lavradores da vinha. Mas, na verdade, só para que nós tenhamos uma visão geral, nós temos no capítulo 20 algumas parábolas que Jesus conta. A principal a parábola da vinha, depois ele vai falar a respeito do pedido da mãe de Tiago e João e vai então fazer a comparação do reino de Deus com o reino dos povos e mostrar que ele veio para servir. No capítulo 21,
vem a entrada triunfal em Jerusalém, e aí todo esse capítulo ele vai falar do templo e de Israel. O templo que era a casa de oração. Israel, que era o povo da aliança do Senhor. E desde já é bom que nós percebamos a comparação que deve ser estabelecida entre o templo terreno e o templo que era o corpo de Jesus Cristo. Mais à frente ele vai dizer: derrubem este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. É claro que ele estava falando lá adiante do templo que era o seu corpo, que seria oferecido na cruz do Calvário, levado ao sepulcro, e no 3º dia ele ressuscitaria. Então, a analogia entre o templo de Jerusalém, o tabernáculo do Senhor, e o templo, que é o corpo de Jesus, habitação do Espírito Santo de Deus, em Cristo, o Filho amado do Pai. Aqui, então, é como se nós estivéssemos diante de uma comparação que Jesus faz, colocando então o peso da sua exortação sobre aqueles descendentes do povo de Israel que estavam no controle do templo de Jerusalém, se esquecendo de que o templo é de Deus e que, no caso, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e por isto ele deu corpo ao seu filho. Eu hoje te gerei, tu és o meu filho. Então o corpo de Cristo, gerado na gravidez de Maria, era obra do Espírito Santo de Deus. O corpo de Jesus era templo feito pelo Espírito Santo de Deus, que Maria trouxe à luz e que ele, o Filho de Deus, habitou naquele corpo para trazer a salvação para a humanidade, para os homens, trazer a redenção, trazer o perdão dos pecados, ser o Cordeiro de Deus oferecido em sacrifício pelo pecado da humanidade. Ele veio como templo, habitou entre nós. João diz que ele foi o tabernáculo de Deus conosco, e ele revelou toda a glória de Deus em si mesmo. Mateus é o evangelista que fala da transfiguração que Jesus revelou, estando com os seus 3 discípulos naquele monte. E então diz Mateus que ali ele transfigurou-se diante deles. Capítulo 17, texto que já estudamos. Então Jesus, ele era aquilo que podíamos chamar o templo encarnado do Senhor com o povo de Deus. Ele se fez corpo, ele se fez carne, ele se fez templo, ele tabernaculou, se fez tabernáculo para habitar conosco, para ser ouvido por nós, para ser tocado pelos seus apóstolos, para ser real, para ser concreto, para trazer a presença infinita, invisível, majestosa, maravilhosa da divindade
para ser reconhecida, para ser tocada, para ser vista pelos homens. Ele é o templo, então. E é interessante, apenas para estender um pouco mais essa comparação, que quando as mães de Tiago e João vão falar com Jesus, elas se lançam aos seus pés e o adoram. Ele era Deus conosco. Ok, então, hoje nós vamos ver isto. Jesus, ele está agora diante do templo, que representava o lugar do sacrifício, o lugar da adoração, o lugar da oração, o lugar da manifestação da glória do Deus celestial, que fez aliança no Monte Sinai com o povo de Israel. E Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então vejamos as exortações, concretamente. A primeira exortação é sobre a justiça de Deus. Deus é soberano e justo. Deus é o dono de sua propriedade. Ele é o dono de seu povo. Ele é o dono da sua lavoura. Ele é o dono da sua criação. O capítulo 20, dos versículos 1 até o versículo 15 e 16, tratam então desta lavoura de Deus, desta vinha. A palavra vinha vai aparecer aqui depois no capítulo 21. Israel era considerado a videira de Deus, a vinha de Deus. É uma figura muito comum no Antigo Testamento para representar aquela promessa de Deus feita a Abraão e aos filhos de Jacó, de que lhes daria uma terra que manava vinho e leite. Uma terra frutífera, uma terra produtiva, uma terra escolhida. Então ali seria a terra que o Senhor tinha separado para plantar a sua vinha, que no caso é o povo de Israel. Então Jesus conta a parábola no capítulo 20 a respeito do dono que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O dono da casa aqui, no caso, a expressão parece ser uma figura doméstica, um dono de casa, mas a força aqui é, na verdade, a força do proprietário, aquele que é o senhor da casa. O senhor da casa. A palavra aqui é o déspota da casa, significando, a palavra déspota significa o senhor absoluto, aquele que tem a autoridade absoluta, aquele que tem nas suas mãos a autoridade sobre todas as coisas que existem na sua propriedade. Jesus diz que este dono, então, ele saiu a assalariar. Ele não queria nada de graça. Ele estava disposto a pagar preço justo pelo trabalho daqueles que ele contrataria. Ele só não queria a vinha prejudicada. Ele só não queria que a colheita passasse de hora. Ele queria homens dedicados a trabalharem em qualquer hora do dia para que toda a colheita fosse feita com todo cuidado.
Então ele sai, contrata trabalhadores em todas as horas do dia. E no final, ele chama o administrador para fazer as contas e acertar com os trabalhadores. Aí vem então a questão crítica, porque aqueles que chegaram primeiro, começaram a trabalhar mais cedo, quando viram que estavam recebendo o mesmo valor daqueles que chegaram mais tarde, eles ficaram insatisfeitos. E eles disseram: não é justo, quem trabalha mais deve ganhar mais. Então, o proprietário respondeu a eles: você acha que eu estou fazendo injustiça? Quanto foi que combinamos? Não combinamos X? Quanto você recebeu? Não foi exatamente o que combinamos? Por que você quer ter agora, digamos, a prerrogativa de controlar o que é meu? Por que na sua consciência de justiça, você acha que pode ter o domínio a respeito daquilo que não é seu? Aqueles primeiros não entenderam que o dono estava fazendo com os últimos, alguns trabalharam 1 hora só, não era uma injustiça, mas era o seu gesto de amor e o seu gesto de bondade, o seu gesto de excesso, que agora quis dar aos últimos o mesmo que deu aos que chegaram cedo. Aqueles homens estavam insatisfeitos porque eles queriam colocar uma regra na autoridade e soberania de Deus. Não é porque Deus tinha acertado com eles uma coisa e pagado outra. Deus acertou com eles uma quantia e pagou exatamente aquilo que havia combinado. Esta atitude, ela era muito presente na igreja primitiva. Os fariseus, eles não aceitavam que a salvação fosse estendida até os gentios. Ou seja, eles não aceitavam que a aliança do Senhor pudesse cobrir aqueles que não estiveram desde o princípio na terra prometida. Então, eles não queriam, na verdade, era compartilhar a terra prometida com ninguém. Eles queriam a vinha e eles queriam o resultado e a riqueza que a vinha viesse a produzir só para eles. E queriam que Deus os obedecesse. Eles queriam que a regra que eles consideravam justa fosse a regra que Deus deveria aplicar a todos os trabalhadores. Essa tendência de querer controlar o que é de Deus é uma deficiência que o homem tem por causa do pecado. O pecado deforma o conceito de justiça divina. O pecado deforma o conceito de soberania divina. O pecado, ele quer estabelecer as regras para a ação de Deus. O pecado é a atitude humana que quer controlar a vontade e o poder de Deus. Aqui, então, Jesus vai dizer a eles: parece mal aos olhos de vocês porque eu sou bom? Ou seja, a bondade do Pai agora tornou-se
uma atitude má, então vem o juízo e a exortação. Os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então agora, o que Jesus está dizendo é que o Pai tem um planejamento, o Pai tem um critério de justiça, o Pai tem sua soberania e seu modo de agir. Ninguém pode questionar esta soberania divina. Ninguém pode querer imputar maldade a Deus. Ninguém pode imputar imperfeição a Deus. Ninguém pode acusar a Deus de injustiça. É humildade aqui. Nós precisamos reconhecer a total e absoluta bondade de Deus em tudo o que Ele faz. Nós somos servos. E tudo que Deus faz deveria ser, para nós, uma razão de gratidão, de alegria, de contentamento, de dizer: Senhor, é assim que Tu queres, então é assim que deve ser. Ora, Jesus então, diante desse quadro, esse quadro pintado por esta parábola dos trabalhadores insatisfeitos, ele então fala da sua morte, do seu sofrimento, da injustiça que os principais sacerdotes, escribas e fariseus cometeriam contra ele. Ora, se eles não tiveram pudor de acusar a Deus, o Pai, de injusto, então não teriam realmente temor em lançar mão do próprio Senhor Jesus para condená-lo à morte. Mateus começa aqui a indicar então a razão pela qual Jesus foi condenado à morte. É o conceito de justiça de Israel que estava deformado. Era o corpo dos líderes de Israel que estava contra Deus. Não estavam servindo a Deus, estavam tomando em suas mãos a própria justiça de Deus. E aí ele diz que o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado. Ao terceiro dia ressurgirá, conclui Jesus. Bem, após este esclarecimento que esta parábola dá, então o texto de Mateus fala a respeito dos pedidos, ou do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então, a mãe chega, se ajoelha e pede a Jesus. Elas perguntam se podiam pedir-lhe um favor. E Jesus diz: o que queres? Ela respondeu: manda que, no teu reino, estes meus 2 filhos se sentem um à direita e outro à esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. É um pedido, digamos, que gera uma intriga. É um pedido injustificável. É um pedido movido pela carne, pelos interesses. É um pedido movido pelo egoísmo. Esses pedidos movidos assim não podem receber a aprovação de Deus.
pedis e não recebeis, diz Tiago, porque pedis mal, pedis para gastardes com vossas próprias concupiscências. E aqui está o exemplo de um pedido assim. E Jesus pergunta então para aqueles discípulos: vocês vão poder beber o cálice que eu estou para beber? Por acaso vocês poderiam realizar esta obra que eu estou para fazer? Resposta negativa, absolutamente negativa. Aquele cálice que Jesus ia beber, ele era o cálice exclusivo de Jesus. Portanto, o ocupar a autoridade, o sentar-se à direita ou à esquerda, ter esta prerrogativa, esse privilégio do trono celestial, é de exclusividade do Filho do Deus eterno, o Pai celestial. Ali não tem, de fato, em nenhuma hipótese, a preparação ou trono preparado para ser ocupado pelos discípulos, ou por quem quer que seja. A autoridade celestial, ela já é, desde a eternidade, definida. O trono é do Pai e do seu Cordeiro, e o Espírito ao redor do trono, e todos os seres majestosos celestiais, como descreve o Apocalipse. Temos então aqui um momento de insensatez. E Jesus vai então fazer aqui uma exortação, que é aquela de que a ambição não pode ser o desejo que vai comandar a vida dos servos de Jesus Cristo no reino de Deus. A expressão do reino de Deus, que é a igreja, não pode se orientar pelos mesmos valores como o do governo das nações, do governo terrestre, do governo humano, seja a monarquia, seja oligarquia, democracia, tirania, não importa. Entre os povos é assim, mas entre vós, pelo contrário, não há de ser assim. Vocês não serão dominadores uns sobre os outros, não serão maiorais exercendo autoridade uns sobre os outros. Aqui, o padrão é o amor em servir. E Jesus conclui, então, este impasse, não é? Gerado pelo pedido das mães da mãe dos filhos de Zebedeu, dizendo: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o padrão para a vida e a administração das coisas referentes ao reino de Deus na igreja. Isso parece que aconteceu em Jericó. Então, agora Jesus sai de Jericó, dirigindo-se para Jerusalém. E ele, quando sai de Jericó, então, 2 cegos vêm gritando em sua direção. Esse texto é colocado aqui para fazer a contraposição dos pedidos, não é? Ali tem uma mãe dos filhos de Zebedeu fazendo um pedido absurdo ao Senhor, num gesto de total adoração, reverência.
mas com um conteúdo absolutamente equivocado. E agora, 2 cegos correm atrás, à beira do caminho. Desculpem, os 2 cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão tentou repreender, exigia que eles se calassem, porém eles gritavam cada vez mais forte: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então Jesus parou, chamou aqueles 2 cegos e perguntou: que quereis que eu vos faça? Veja que é praticamente a mesma pergunta que ele faz à mãe dos filhos de Zebedeu. O que você quer que eu faça? Então veio a resposta: Senhor, que se nos abram os olhos. Olha que profundidade espiritual deste pedido dos cegos. Senhor, abra os nossos olhos. Tudo que nós queremos, Senhor, é poder ver. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Então aqui está uma circunstância que se contrapõe à anterior, que foi o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, e que mostra como que um pedido está qualificado para receber a resposta positiva do Senhor Jesus. Senhor, que se nos abra os olhos. A oração mais importante que nós podemos fazer é esta que estes cegos fizeram para Jesus. Senhor, abra os nossos olhos. Senhor, nos dê entendimento. Senhor, nos ajude a compreender. Senhor, abra os nossos olhos para nós podermos ver as maravilhas das tuas obras, para compreendermos as maravilhas da tua palavra, para podermos segui-lo pelo caminho. Então Jesus, ao se aproximar de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. E então aqui Jesus vai cumprir agora as profecias. Ele para e ele envia seus discípulos à frente, para que eles tragam para ele uma jumentinha ou um jumentinho, para que ele pudesse então entrar em Jerusalém como estava predito pelo profeta. E então ele dá a orientação, os discípulos vão, encontram do mesmo modo como Jesus tinha dito, trouxeram então uma jumenta e um jumentinho. Então puseram em cima dele as suas vestes e sobre elas Jesus montou. Tudo isso aqui é uma forma maravilhosa de nós imaginarmos como depositar nossa vida a serviço de Jesus. Colocar as nossas vestes, colocar as nossas mãos, colocar o nosso coração para que Jesus entre triunfalmente em Jerusalém. E eles fizeram isto. E então cumpriu-se a profecia. E as multidões clamavam: Hosana nas maiores alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. E entrando em Jerusalém, toda a cidade parou. Toda a cidade agora se perguntou: quem é este? E as multidões clamavam: este é Jesus, o Jesus de Nazaré da Galileia, este é o profeta. E como profeta prometido, então, Jesus, chegando a Jerusalém, ele se dirige diretamente para o templo. O templo é o lugar onde Jesus iria agora se manifestar.
E sobre o templo de Deus, Jesus tem algumas coisas muito graves para fazer. Primeiro, ele ocupa agora o templo. Ele expulsa os vendilhões. Ali estavam cambistas, comerciantes, pessoas que vendiam animais para sacrifício. E Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Ou seja, mudaram a finalidade. Profanaram o templo. Transformaram religião em negócio. Mancharam o lugar onde os pés santos do Senhor deveriam pisar. Mudaram a santidade em profanação. Profanaram a casa do Senhor, o templo do Senhor. E Jesus então expulsa todos dali. E ele derruba as mesas. E ele se torna, então, aquele que purifica o templo. Ele faz justiça. Aquilo que foi a expressão de Jesus, a ira profética, característica dos profetas do Antigo Testamento, mas também a ira de Deus, com justiça, se expressam agora na purificação do templo. Com toda a autoridade, Jesus poderia limpar o templo e tornar agora aquele templo ao seu estado original, a sua finalidade original. Aquele templo era o sinal da aliança de Deus com seu povo. Lugar de adoração, de cânticos, de ensino, de sacrifício, de manifestação da comunhão de Deus com os crentes. Feito isto, então agora vieram a ele no templo, verso 14, cegos, coxos, e ele os curou. Agora o lugar estava então em perfeitas condições para que o poder de Deus se manifestasse. E Jesus, então, agora curou todas as enfermidades. Os principais sacerdotes, os escribas, vendo essas maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, qual foi a atitude deles? Eles se indignaram e perguntaram: ouves que estes estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então, ao invés da liderança reconhecer os milagres e as maravilhas que estavam acontecendo diante dos seus olhos, eles se indignaram. Como dizendo: esta casa não te pertence. Este templo não é o seu lugar. O Senhor não tem o direito de fazer isto aqui. Ora, estavam expulsando o Senhor de sua própria casa. Estavam expulsando Jesus do seu próprio templo. Então Jesus voltou para Betânia, mas logo no dia seguinte, ao voltar para Jerusalém, ele teve fome. Ora, de manhã cedo não é o tempo certo para ter fome, é claro. Ter fome é a hora do almoço ou então na ceia da tarde. Então, quando diz o texto que ele teve fome, esse é um chamado para nós percebermos que tem algo estranho aqui. E ele então foi até a figueira, que estava à beira do caminho. Aproximando-se dela, ele não encontrou frutos para comer,
apenas folhas. Então ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. Olha, este é um gesto profético. Jesus está aqui encenando de forma santa uma imprecação profética contra Israel, a figueira de Deus. Deus veio, buscou os frutos e não os encontrou entre as folhas da figueira que ele havia plantado. Então, Israel aqui é rejeitado. A nação aqui é rejeitada. A figueira é rejeitada. E diz o texto que ela secou imediatamente. Ou seja, nós estamos aqui vivendo com Jesus um período de juízo. Juízo de Deus sobre Israel. Vendo os discípulos isso, admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Eles não entenderam o que Jesus fez. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte, se disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ou seja, Jesus está apontando aqui o caminho da fé. Jesus está aqui apontando o caminho da verdadeira oração. Ele está aqui colocando todos os atos do reino na dependência da fé que nós temos em nosso coração para com o Senhor Jesus Cristo e para com o Pai Celestial. Novamente no templo. Então, mais uma exortação sobre o templo. E Jesus, então, ensinando, ele se assenta, passa a ensinar, porque o templo é lugar do ensino, o templo é lugar da lei se manifestar, o templo é o lugar da pregação, é o lugar do aconselhamento, é o lugar da exortação, é o lugar em que o povo de Deus recebe todo o alimento espiritual para a sua vida. E agora, as autoridades então chegam e diz: quem te deu autoridade para estar aqui? Aqui só os sacerdotes falam. Aqui só os doutores da lei falam. E então, Jesus disse: eu também vos farei uma pergunta. E disse: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles começaram a perguntar uns aos outros. Eles então começaram a ponderar. Perceberam então que a pergunta que Jesus lhes fizera era uma pergunta embaraçosa para eles. Porque João era um divisor de águas. João foi aquele que veio clamando como voz no deserto para endireitar o caminho para a vinda de Jesus. E o batismo de João era reconhecido como o batismo que precedia a vinda do Messias. Era o batismo que validava o arrependimento. E eles então ponderaram e disseram uns para os outros: o que nós vamos responder? Se nós dissermos que é dos homens, este povo vai se voltar contra nós. Porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: nós não sabemos. Na verdade, eles estavam mentindo. Jesus, por sua vez, disse a eles: também eu não vou responder à sua pergunta sobre com que autoridade eu faço essas coisas. Ora, Jesus fez isto, e isto provocou ainda mais a indignação e o ódio daqueles líderes de Israel. E é por isso que a parábola seguinte, as duas parábolas seguintes, são parábolas a respeito do juízo de Deus sobre os líderes de Israel.
a parábola dos 2 filhos e a parábola dos lavradores maus. Então, novamente entra a vinha de Yahvé, a vinha que era Israel, cultivada pelo Senhor, que o Senhor plantou, mas que agora os lavradores se apossaram dela e se voltaram contra o próprio Senhor. E na primeira parábola, Jesus disse que um homem tinha 2 filhos. E chegando ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar na minha vinha hoje? E ele disse: sim, já estou indo. E não foi. Enganou o pai. E depois o outro, ele disse: filho, pode trabalhar na minha vinha hoje? E ele disse: não. Mas depois se arrependeu. E foi. E Jesus então aplica: veio João a vós no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ou seja, vocês são rebeldes não de agora, mas de muito tempo. Vós, porém, mesmo, vendo isso, não vos arrependestes. Afinal, para acreditar nele. E depois ele conta então a parábola dos lavradores maus, da mesma vinha. Havia um homem dono da casa. Veja que dono da casa é a referência, a mesma referência que se faz lá no capítulo 20, a respeito da contratação dos trabalhadores para a vinha. É o mesmo Senhor. Então, ele tinha uma vinha. E ele cercou de cerca, construiu nela um lagar, edificou uma torre para ficar o vigia e arrendou ela a lavradores. Ou seja, Deus plantou Israel e a entregou na mão dos sacerdotes, dos reis, dos oficiais. E se ausentou do país. Aqui é das poucas parábolas que Jesus trata da ausência de Deus, da ausência do Senhor. Ele abre espaço para que os seus administradores trabalhem e exercitem o seu livre-arbítrio e demonstrem a sua responsabilidade. Mas ao tempo da colheita, então ele enviou servos aos lavradores para receber o fruto que lhe tocavam. E os lavradores pegaram seus servos, que são os profetas, espancaram, mataram, apedrejaram. Enviou ainda outros, agora em maior número, ou seja, Jesus está aqui se referindo à sequência de homens e mulheres, homens de Deus no Antigo Testamento, que vieram divertindo, exortando o povo, os reis, os profetas, os sacerdotes e os falsos profetas, para que eles se arrependessem, para que mudassem de vida, para que voltassem à aliança com o Senhor, para que abandonassem a idolatria. E eles não o fizeram. Por último, enviou o seu próprio filho. Jesus fala agora dele mesmo, dizendo: a meu filho respeitarão. É o herdeiro, não é? Mas os lavradores, ao verem o filho, disseram entre si: é este o herdeiro? Ora, tão desprevenido, tão desprotegido? Então, matemo-lo! Crucifica-o! Crucifica-o! E agarraram, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Ou seja, qual vai ser o peso do juízo que o Pai Todo-Poderoso vai derramar sobre estes que assim procederam? Então, Jesus responde: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? Jesus está sempre chamando aqueles homens de Israel para as Escrituras. Não eram os doutores da lei? Não eram os sacerdotes? Eles não podiam alegar que desconheciam a Escritura.
Eles eram os intérpretes da Escritura. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Nunca lestes isto? Portanto, digo que o reino de Deus vos será tirado. Agora sim, Jesus fala abertamente aos líderes de Israel, aos sacerdotes. Vocês vão perder o que têm. Isto vos será tirado e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Ou seja, os gentios. A igreja será estendida aos gentios. E a pedra que os construtores recusaram será então a pedra de angular, a pedra de salvação da igreja, que agora será então a reunião dos crentes, sejam israelitas ou gentios. Todos aqueles que creem no Filho de Deus. E aí então, verso 44, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Jesus estava então prevendo a sua morte, mas indicando também que o que eles estavam para cometer contra o Filho de Deus teria consequências muito graves. O sofrimento viria como consequência da desobediência. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, por temor às multidões, eles esperaram um momento mais apropriado para então lançar mão de Jesus e o prender. Isso se deu na quinta-feira. Meus queridos irmãos, este é um texto então repleto de exortações e de revelações. E mostrando então como que o coração humano ele é enganoso e como que Jesus teve que enfrentar estas situações com toda a sabedoria divina que ele tinha. E ele então vai revelando passo a passo aquilo que haveria de acontecer e revelando também aquilo que o Pai Celestial estava fazendo e como que o templo estava corrompido, a religiosidade estava corrompida, como que o coração estava corrompido, como que a mente e os interesses humanos tinham já muito ocupado o lugar do trono de Deus nas vidas daquelas pessoas. Não deixe isso acontecer conosco. Vamos orar a Deus. Senhor, abra os nossos olhos. Senhor, mude o nosso coração. Senhor, retire a rebeldia das nossas almas. Senhor, nos ensine a ser verdadeiros adoradores, que creiam no Senhor e amem ao Senhor e estejam dispostos a viver uma vida de servos na presença do Senhor. Meus queridos irmãos, Deus abençoe as suas vidas. Vamos aprender mais e mais da palavra e vamos amar o nosso Salvador. Deus abençoe e um bom domingo para todos os irmãos e irmãs. Até a próxima. Amém.